Capítulo 4. Na segunda-feira de manhã, os prontuários de 3 pacientes de Paige tinham desaparecido e ela foi dada como culpada. Na quarta-feira, Paige foi acordada às 4 da manhã. Sonolenta, pegou no telefone. Doutora Taylor? Silêncio. Está... Ouvia a respiração de alguém no outro lado da linha. Em seguida, ouviu um clique. Paige permaneceu acordada durante o resto da noite. De manhã, disse a Cat, ou estou ficando paranoica ou alguém me odeia, e contou-lhe o que se passara. Por vezes os pacientes guardam rancor aos médicos, disse Cat, sabe, de alguém que... Paige lamentou, dúzias. Tenho a certeza de que não é caso para se preocupar. Paige desejou poder acreditar nisso. No final do verão, chegou o telegrama mágico. Ali ficou à espera que Paige chegasse ao apartamento, já noite adiantada. Dizia, chego São Francisco ao meio-dia de domingo, ponto. Anseio te ver, ponto. Amor, ponto. Alfred. Finalmente regressava para junto dela. Paige leu o telegrama vezes sem conta, ficando cada vez mais animada. Alfred. O nome dele evocava um caleidoscópio confuso de recordações excitantes. Paige e Alfred cresceram juntos. Os pais faziam parte de uma equipe de médicos da OMS, Organização Mundial de Saúde, que viajara para países do terceiro mundo, a fim de lutarem contra doenças exóticas e virulentas. Paige e a mãe acompanharam o Dr. Taylor, que chefiava a equipe. Paige e Alfred tiveram uma infância de fantasia. Na Índia, Paige aprendeu a falar hindi. Aos 2 anos, sabia que o nome para a cabana de bambu, onde viviam, era Basha. O pai era Gorachaib, homem branco, e ela era Nani, irmãzinha. Tratavam o pai de Paige como Abdhan, o chefe, ou Baba, pai. Quando os pais de Paige não estavam por perto, ela bebia bihanga, uma bebida intoxicante feita com folhas de haxixe, e comia chapat com ghee. Depois foram para a África, partiram para outra aventura. Paige e Alfred habituaram-se a nadar em rios, onde havia crocodilos e hipopótamos. Os animais de estimação eram filhotes de zebras, chitas e cobras. Cresceram em cabanas redondas e sem janelas, feitas de adobe, com chão de terra batida e telhados cônicos de colmo. Um dia, prometeu Paige a si própria, irei viver numa verdadeira casa, no meio de uma bonita quinta, com relva verdinha e paliçada branca. Tanto para os médicos como para as enfermeiras, a vida era dura e frustrante. Mas para as 2 crianças, viver na terra dos leões, girafas e elefantes era uma aventura constante. Frequentaram escolas primitivas feitas de adobes e, quando não havia uma por perto, tinham preceptores. Paige foi uma criança inteligente e o cérebro era uma esponja que absorvia tudo. Alfred a adorava. Um dia casarei contigo, Paige, disse-lhe quando ela tinha 12 anos e ele 14. Também irei me casar contigo, Alfred. Eram 2 crianças sérias determinadas em passar o resto da sua vida juntos. Os médicos da OMS eram homens generosos e dedicados e mulheres devotas ao seu trabalho. Muitas vezes trabalhavam em circunstâncias quase impensáveis. Na África tinham de competir com os zeoguexas, praticantes de medicina nativa, cujos remédios primitivos foram transmitidos de pais para filhos, muitas vezes com efeitos letais. O remédio tradicional dos Maasai
Para feridas abertas era o oquilorite, uma mistura de sangue de boi, carne crua e essência de uma raiz misteriosa. O remédio dos kikuyu para a varíola era obrigar a doença a sair das crianças, batendo-as com paus. Tem de parar com isso, dizia-lhes o Dr. Taylor. Isso não ajuda. É melhor do que deixar vocês espetarem agulhas na nossa pele, respondiam eles. Os dispensários eram mesas alinhadas sob as árvores, onde se efetuavam as operações. Os médicos viam centenas de pacientes por dia e havia sempre uma enorme fila à espera de serem vistos. Leprosos, nativos com tuberculose, coqueluche, varíola, disenteria. Paige e Alfred eram inseparáveis. Quando cresceram, fizeram caminhadas até ao mercado, numa aldeia situada a alguns quilômetros, e conversaram sobre planos para o futuro de ambos. A medicina fez parte da vida de Paige desde muito cedo. Aprendeu a cuidar de pacientes, a dar injeções e a receitar medicamentos, e antecipou formas de ajudar o pai. Paige gostava do pai. Kurt Taylor era o homem mais cuidadoso e generoso que jamais conhecera. Gostava genuinamente das pessoas, dedicando sua vida a ajudar os que precisassem dele. Transmitiu esta paixão a Paige. Apesar das longas horas de trabalho, arranjava sempre tempo para estar com a filha. Tornou agradável o desconforto dos lugares primitivos onde viveram. A relação de Paige com a mãe era algo diferente. Esta era uma beldade, vinda de uma classe social abastada. A sua fria indiferença mantinha Paige afastada. Casar com um médico que iria trabalhar em lugares distantes, exóticos, tinha-lhe parecido romântico, mas a realidade dura a tornara uma pessoa amarga. Não era uma mulher calorosa e meiga e, para Paige, parecia estar sempre se queixando. Por que é que tivemos de vir para este lugar esquecido por Deus, Kurt? Aqui as pessoas vivem como animais. Vamos apanhar algumas das suas terríveis doenças. Por que é que não pode praticar medicina nos Estados Unidos e ganhar dinheiro como os outros médicos? E de muito mais ela se queixou. Quanto mais a mãe o criticava, mais Paige gostava do pai. Quando fez 15 anos, a mãe fugiu com o dono de uma grande plantação de cacau no Brasil. Ela não vai voltar, não é? Perguntou Paige. Não, querida, desculpe. Fico feliz. Não foi isso que quis dizer. Estava magoada por a mãe ter se preocupado tão pouco com ela e com o pai, acabando por abandoná-los. A experiência fez com que Paige se aproximasse ainda mais de Alfred Turner. Jogavam e assistiam juntos a explicações e até partilhavam os sonhos. Também vou ser médico quando crescer, confidenciou Alfred. Havemos de nos casar e iremos trabalhar juntos. E teremos muitos filhos, certo? Se você quiser. Na noite em que Paige fez 16 anos, a sua perpétua intimidade emocional atingiu uma nova dimensão. Numa pequena aldeia da África Oriental, os médicos tinham sido chamados de urgência devido a uma epidemia e só Paige, Alfred e uma cozinheira ficaram no acampamento. Jantaram e foram se deitar. Mas, ao meio da noite, Paige foi acordada pelo som distante e ensurdecedor de animais em fuga. Manteve-se deitada e, à medida que o tempo passava e o som se aproximava, começou a sentir medo. A respiração tornou-se mais acelerada. Ninguém sabia quando é que o pai e os outros iriam regressar. Sentou-se. A tenda de Alfred encontrava-se a poucos metros de distância. Aterrorizada, levantou-se, afastou o pano da porta e correu para a tenda de Alfred. Ele dormia. Alfred!
Sentou-se e despertou imediatamente. Paige, aconteceu alguma coisa? Tenho medo. Posso deitar-me um pouco contigo aqui? Claro. Ficaram deitados ao ouvir os animais a passarem em grande velocidade. Em poucos minutos o som começou a desaparecer. Alfred teve consciência do calor emanado pelo corpo de Paige ali, deitado junto ao seu. Paige, acho que é melhor você regressar à sua tenda. Paige percebeu a situação. Todas as necessidades físicas que se foram formando dentro deles subiram rapidamente à superfície. Alfred, sim? A voz soou rouca. Vamos nos casar, não é? Sim. Então não há problemas. Os sons da selva à sua volta desapareceram e começaram a explorar e descobrir um mundo que ninguém mais possuía senão eles. Eram os primeiros amantes do mundo e sentiram-se glorificados com tal milagre. Ao amanhecer, Paige rastejou até a tenda dela e pensou feliz: já sou uma mulher. De tempos em tempos, Kurt Taylor sugeria que Paige regressasse aos Estados Unidos para viver com o tio na sua bela casa de Deerfield, no norte de Chicago. Por quê? Perguntava Paige. Para que possa vir a ser uma mulher bem formada. Sou uma mulher bem formada. As mulheres bem formadas não brincam com macacos selvagens, nem tentam montar zebras bebês. A resposta dela era sempre a mesma. Não vou te deixar. Quando Paige fez 17 anos, a equipe da OMS foi para uma aldeia da selva na África do Sul, a fim de lutarem contra uma epidemia de tifo. Para agravar a situação, pouco depois dos médicos terem chegado, iniciou-se a guerra entre duas tribos locais. Kurt Taylor foi aconselhado a ir embora. Não posso, por Deus. Tenho pacientes que morrerão se eu os abandonar. 4 dias depois, a aldeia foi atacada. Paige e o pai esconderam-se na sua pequena cabana, ouvindo lá fora a gritaria e a fuzilaria. Paige estava aterrorizada. Vão nos matar. O pai a abraçou. Eles não nos farão mal, querida. Estamos aqui para os ajudar, sabem que somos amigos. E tinha razão. O chefe de uma das tribos entrara na cabana com alguns dos seus guerreiros. Não se preocupem. Nós vamos proteger vocês. E assim o fizeram. As lutas e os tiros finalmente pararam. Mas de manhã, Kurt Taylor tomara uma decisão. Enviou um telegrama ao irmão. Paige segue no próximo avião. Enviarei os pormenores. Por favor, vai buscá-la ao aeroporto. Paige ficou furiosa quando soube da notícia. Soluçava fortemente quando foi levada para o pequeno e empoeirado aeroporto, onde um Piper Club esperava para a levar para uma cidade onde pudesse apanhar um avião para Joanesburgo. Está mandando-me embora porque quer se ver livre de mim? Disse chorando. O pai abraçou-a fortemente. Eu te amo acima de tudo, querida. Vou sentir sempre sua falta, mas em breve regressarei aos Estados Unidos e ficaremos juntos de novo. Promete? Prometo. Alfred também estava lá para se despedir de Paige. Não se preocupe, disse a Paige. Irei te buscar assim que puder. Você espera por mim? Depois de tantos anos era uma pergunta estúpida. É claro que sim. 3 dias depois, quando o avião aterrissou no aeroporto O'Hare de Chicago, lá estava o tio Richard à espera de Paige. Esta ainda não o conhecia. Apenas sabia que era um homem de negócios muito rico, cuja esposa tinha falecido já há alguns anos. É um membro da família mais bem-sucedido, dizia-lhe sempre o pai. As primeiras palavras do tio deixaram Paige boquiaberta. Paige, lamento ter de dizer isto, mas
Acabei de saber que o seu pai foi assassinado numa luta nativa. Num só instante, todo o seu mundo desaparecera. A dor era tão intensa que ela julgou não ser capaz de a suportar. Não deixarei que o meu tio me veja chorando, decidiu Paige. Não deixarei. Não devia ter saído de lá. Vou regressar. No trajeto para casa, Paige viu através da janela o enorme trânsito da cidade. Detesto Chicago. Por que, Paige? É uma selva. Richard não permitiu que Paige regressasse à África para assistir ao funeral do pai e isso a enfureceu. Tentou que ela compreendesse. Paige, seu pai já foi enterrado. Não há motivo para regressar. Contudo, havia um motivo. Alfred estava lá. Alguns dias após a chegada de Paige, o tio sentou-se com ela para falarem do futuro. Nada tenho para conversar, informou-lhe Paige. Vou ser médica. Aos 21 anos, Paige terminou o colégio, concorreu a 10 universidades de medicina e foi aceita por todas elas. Escolha uma de Boston. Foram precisos 2 dias para conseguir falar com Alfred, por telefone, no Zaire, onde trabalhava em tempo parcial numa unidade da OMS. Quando Paige lhe deu as notícias, ele respondeu: que bom, querida. Já falta pouco para acabar o meu curso de medicina. Ficarei uns tempos com a OMS, mas dentro de alguns anos iremos exercer juntos a nossa profissão. Juntos. A palavra mágica. Paige, estou ansioso por te ver. Se puder ausentar-me por alguns dias, poderá se encontrar comigo no Havaí? Não houve a menor hesitação. Sim. E ambos conseguiram. Mais tarde, Paige só imaginava o quão difícil deveria ter sido a viagem de Alfred, mas este nunca o mencionou. Passaram juntos 3 incríveis dias num pequeno motel do Havaí, chamado Sunny Cove, e foi como se nunca tivessem estado afastados um do outro. Paige pensou em pedir a Alfred que regressasse a Boston com ela, mas sabia que seria muito egoísta se o fizesse. O trabalho que ele estava fazendo era muito importante. No último dia que passaram juntos, quando se vestiam, Paige perguntou: para onde será enviado, Alfred? Gâmbia ou talvez Bangladesh. Para salvar vidas, para ajudar os que precisam desesperadamente dele. Abraçou-se a ele com força e fechou os olhos. Não queria deixá-lo partir. Como se lhe tivesse lido os pensamentos, ele disse: nunca irei permitir que me deixe. Paige começou a faculdade de medicina e tanto ela como Alfred correspondiam-se regularmente. Onde quer que estivesse, Alfred conseguia telefonar a Paige no dia do aniversário e no Natal. Próximo do Ano Novo, quando Paige estava no 2º ano de medicina, Alfred telefonou: Paige, querido, onde você está? No Senegal. Calculo que são apenas cerca de 13.000 quilômetros do Hotel Sunny Cove. Foi preciso 1 minuto para que entendesse o significado. Quer dizer, pode encontrar-se comigo no Havaí, no Ano Novo? Oh, sim, sim. A Alfred atravessou quase metade do mundo para se encontrar com ela e desta vez a magia foi ainda maior. O tempo parara para ambos. No próximo ano, tomarei a direção da minha própria equipe da OMS, disse Alfred. Quando você terminar os estudos, vamos casar. Conseguiram juntar-se mais uma vez. E quando isso não era possível, as cartas encurtavam o tempo e o espaço. Todos aqueles anos trabalhou como médico nos países do terceiro mundo, tal como o seu pai e o de Paige, fazendo o trabalho maravilhoso que eles tinham feito. Agora, finalmente,
regressava de vez para ela. Quando Paige leu pela 5ª vez o telegrama de Alfred, pensou: vem para São Francisco. Cat e Honey estavam nos respectivos quartos dormindo. Paige acordou-as. Alfred chega em breve, falta pouco tempo. Estará aqui no domingo. Que maravilha, murmurou Cat. Por que não me acorda só no domingo? Acabei de me deitar. Honey reagiu melhor. Sentou-se e disse: que bom. Estou ansiosa para conhecê-lo. Há quanto tempo não o vê? 2 anos, respondeu Paige. Mas mantivemo-nos sempre em contato. Você é uma garota de sorte, suspirou Cat. Bem, já estamos todas acordadas. Vou fazer o café. As 3 sentaram-se à mesa da cozinha. Por que não fazemos uma festa ao Alfred? Sugeriu Honey. Uma espécie de festa de boas-vindas ao noivo? É uma boa ideia, concordou Cat. Vamos torná-la numa verdadeira celebração, com bolo, balões e até fogos de artifício. Faremos aqui o jantar para ele, disse Honey. Cat abanou a cabeça. Já provei dos seus pratos, vamos encomendar comida de fora. Faltavam ainda 4 dias para o domingo e passaram todo o tempo livre falando da chegada de Alfred. Por milagre, as 3 estavam de folga no domingo. No sábado, Paige conseguiu ir a um salão de beleza. Fez algumas compras e adquiriu radiante um vestido novo. Eu fico bem. Acham que ele irá gostar? Você fica sensacional, garantiu Honey. Espero que ele te mereça. Paige sorriu. Espero que eu o mereça. Vocês irão gostar dele, ele é fantástico. No domingo, o elaborado almoço que elas encomendaram estava disposto na mesa de jantar, com uma garrafa de champanhe gelado. Nervosas, as mulheres permaneceram à espera que Alfred chegasse. Às 2 horas, a campainha tocou e Paige correu para a porta e abriu-a. Ali estava Alfred, com um aspecto um tanto cansado e ligeiramente mais magro. Mas era o seu Alfred. Ao seu lado encontrava-se uma morena que aparentava ter cerca de 30 anos. Paige! Exclamou Alfred. Paige atirou-se ao seu pescoço. Depois voltou-se para Honey e para Cat e disse com orgulho: Este é Alfred Turner. Alfred, estas são as minhas companheiras Honey Taft e Cat Turner. Muito prazer, disse Alfred, voltando-se para a mulher que estava a seu lado. E esta é Karen Turner, minha mulher. As 3 mulheres ficaram paralisadas. Paige disse lentamente: A sua mulher? Sim, disse franzindo as sobrancelhas. Não recebeu a minha carta? Carta? Sim, eu a enviei há várias semanas. Não. Oh, eu lamento sinceramente. Expliquei tudo na minha... Mas é claro, se não a recebeu... A voz começou a desaparecer. Lamento sinceramente, Paige. Nós 2 estivemos tanto tempo afastados que eu... E depois conheci a Karen e sabe como é. Eu sei como é, respondeu Paige, ainda não refeita. Voltou-se para Karen e forçou um sorriso. Eu espero que ambos sejam felizes. Obrigada. Houve um silêncio embaraçoso. Karen disse: Acho que é melhor irmos embora, querido. Sim, acho melhor, respondeu Cat. Alfred passou a mão pelos cabelos. Lamento muito, Paige. Bem, adeus. Adeus, Alfred. As 3 mulheres ali ficaram vendo o casal partir, os recém-casados. Que grande filho da mãe, disse Cat.
Mas que ato de malvadeza! Os olhos de Paige encheram-se de lágrimas. Ele não queria, quero dizer, deve ter explicado tudo na carta. Honey abraçou Paige. Devia haver uma lei que permitisse que todos os homens fossem castrados. Brindo a isso, afirmou Cat. Desculpem, disse Paige. Correu para o quarto e fechou a porta atrás de si. Não saiu de lá o resto do dia.